Imagine isso por um momento, uma ou duas centenas de vidas tiradas por uma única pessoa. O número é tão assustador que a nossa mente mal consegue processar. Nós crescemos ouvindo sobre assassinos famosos, aqueles que se tornaram lendas urbanas, como Jack, o Estripador, ou aqui no Brasil, o Maníaco do Parque. Nomes que nos fazem arrepiar. Mas e se eu te dissesse que, no grande macabro ranking dos assassinos em séries mais mortais, esses nomes que você conhece nem sequer chegam perto do topo? E se os verdadeiros monstros, os mais prolíficos, são aqueles cujas histórias ficaram escondidas nas sombras, pouco comentadas e raramente lembradas? Prepare-se para uma jornada ao lado mais sombrio da humanidade, para conhecer 10 nomes que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o mal. Este é um olhar profundo sobre as mentes e os crimes dos assassinos em séries mais letais da história, aqueles cujos números de vítimas são tão impressionantes quanto a sua falta de notoriedade. Se você está aqui, é porque a sua curiosidade é maior que o medo. E a pergunta que nos move é: quem são eles? Quem são esses monstros que no sigilo e na loucura ceifaram mais vidas do que qualquer um que já conhecemos? A resposta, meu amigo, é chocante. Vamos começar nossa contagem regressiva descendo o ranking e mergulhando em histórias que são mais perturbadoras do que qualquer filme de terror. E não se esqueça de se inscrever no Mysterium X, curtir e deixar nos comentários sua opinião sobre este vídeo. Em 10º lugar, temos um caso que nos faz questionar a confiança que depositamos nas pessoas que nos cuidam. O médico britânico Harold Shipman, o Dr. Morte, condenado pela morte de 15 pacientes, uma investigação posterior que analisou 270 mil páginas de evidências e entrevistou 2.500 testemunhas, ligou a um total de 250 vítimas. Acreditava-se que o número poderia ser ainda maior. Ele usava diacetilmorfina, a heroína, para matar suas vítimas, mas de forma geral e sigilosa. A descoberta de seus crimes chocou a Inglaterra e levou a grandes mudanças no sistema médico. Como é que um médico, uma figura de autoridade, de confiança, pode ser um serial killer? Essa história nos mostra que o mal pode usar o disfarce mais inofensivo. Pulando para o 9º lugar, conhecemos o primeiro serial killer documentado da história dos Estados Unidos, o Dr. Henry Howard Holmes. A lenda conta que ele construiu um castelo especialmente projetado para seus assassinatos, um hotel macabro com passagens secretas, paredes falsas e cômodos para torturar suas vítimas. Ele teria matado 27 pessoas ali, mas a suspeita é que o número total pode ter chegado a 200. Um verdadeiro precursor dos psicopatas modernos, que planejava seus crimes com uma frieza calculada. Imagine se hospedar em um lugar onde cada quarto, cada parede esconde um segredo mortal. Em 8º lugar, viajamos para a China para conhecer Yang Xinghai, o monstro assassino. Entre 1999 e 2003, ele invadiu casas durante a noite, matando 65 pessoas e estuprando 23. Ele foi executado em 2004 e sua história nos lembra que o mal não tem fronteiras e pode surgir da forma mais brutal e inesperada. No 7º lugar, temos um americano que chocou o mundo, Gary Ridgway, o assassino de Green River. Ele foi preso em 2001 por crimes cometidos nas décadas de 80 e 90. Embora condenado por 48 assassinatos, ele confessou ter matado pelo menos 71 pessoas. Diferente de outros da nossa lista, ele não terá a chance de voltar à sociedade. Foi condenado a 48 prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional, além de 10 anos adicionais por cada vítima por alterar evidências. Um caso que mostra a gravidade da justiça quando o mal é tão profundo. No 6º lugar, um nome que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, mas de uma forma que o coloca mais como uma lenda do que como um assassino. Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. Ele é quase um Dexter brasileiro, já que algumas de suas vítimas eram criminosos. Ele começou a matar aos 14 anos e dentro da prisão assassinou pelo menos 47 companheiros de cárcere. Embora a lei brasileira o limitasse a 30 anos de prisão, suas mortes adicionais
prisionais na cadeia agravaram sua pena e ele foi solto somente em 2007, sendo preso novamente em 2011. Sua história é um misto de justiça brutal e loucura, um caso que divide opiniões e nos faz questionar o que é moralmente certo. Em quinto lugar, outro colombiano, Daniel Camargo Barbosa, conhecido como El Sádico del Chanquito. Ele confessou ter matado pelo menos 71 garotas e mulheres entre os anos de 1984 e 1986. As autoridades, no entanto, acreditam que ele pode ter matado até 150 pessoas. Preso e condenado a apenas 16 anos de prisão, a pena máxima do Equador na época, ele foi morto na cadeia pelo primo de uma de suas vítimas em 1994, pondo um fim trágico e merecido à sua história de terror. E no quarto lugar, temos uma mulher, sim, uma mulher e de sangue azul, a condessa húngara Elizabeth Báthory. Ela foi acusada de torturar e matar 80 garotas, mas registros indicam que os números de vítimas podem chegar a 650. E o motivo? Reza a lenda que ela gostava de se banhar no sangue de moças virgens para manter a sua juventude. Um verdadeiro mito de vampirismo e crueldade. O mais assustador é que ela nunca foi julgada, apenas confinada em seu castelo até sua hora de morte. Sua história é um conto de horror que mostra a impunidade que o poder pode trazer. Chegamos ao pódio, aos 3 mais letais da história. No terceiro lugar, outro colombiano, Pedro Lopes, o monstro dos Andes. Ele confessou ter matado 110 meninas no Equador, 100 na Colômbia e bem mais de uma centena no Peru. Suas vítimas tinham entre 9 e 12 anos. O que mais choca em sua história é que, após ser condenado a uma pena irrisória pelos crimes no Equador, ele foi solto em 1998, deixando um rastro de terror e uma sensação de injustiça. Em segundo lugar, um nome que você provavelmente nunca ouviu, Tung Berran. Os dados sobre ele divergem, mas ele é considerado um dos mais mortais de todos os tempos, com 931 estrangulamentos em seu currículo. Embora um livro aponte que ele tenha sido responsável por apenas 125 desses assassinatos, seus crimes, cometidos entre 1790 e 1840, são inegavelmente numerosos e o colocam como uma verdadeira força da natureza do mal. E no topo do ranking, um assassino em série mais mortal de todos os tempos, o colombiano Luis Garavito, La Bestia. Ele admitiu ter matado e estuprado mais de 130 jovens garotos na década de 90, mas as estimativas mostram que o número total de suas vítimas pode ultrapassar 400. Preso em 1999 e condenado por 139 dos assassinatos, ele recebeu uma pena de mais de 1.800 anos, mas devido às leis do sistema colombiano, ele só pode passar 30 anos atrás das grades. Para piorar, por ter colaborado com as investigações, sua pena foi reduzida para apenas 22 anos. Uma história que nos deixa sem palavras e nos mostra que a justiça nem sempre corresponde à monstruosidade do crime. Essas são as histórias que não chegam às manchetes de Hollywood, os nomes que raramente ouvimos, mas cujos crimes superam em escala qualquer outra coisa que já nos contaram. Eles são os verdadeiros monstros, os fantasmas que nos assombram com a pergunta: se a gente não sabia deles, quantos outros não existem por aí? A verdade é que o terror não está apenas nas lendas, mas também nos números, e os números de hoje nos mostram uma realidade muito mais brutal e perturbadora do que imaginávamos. Esses casos nos fazem refletir sobre a natureza do mal e como ela se manifesta nas formas mais inimagináveis. Se você ficou arrepiado com essas histórias, se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like para que mais pessoas conheçam a verdade por trás dos maiores assassinos em série. E se você não quer perder nenhuma de nossas investigações profundas e aterradoras, não se esqueça de se inscrever no canal Mysterium X. E antes de ir embora, eu te convido a mergulhar ainda mais no mistério e no suspense. Para continuar essa jornada, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Eu te vejo lá.